Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco mais de zoologia. Na zoologia a gente estuda os filos, desde os invertebrados até os vertebrados. E só para citá-los, a gente estuda, começa com poríferos, selenterados, platomitos, nematomitos, artrópodes, anelídeos, moluscos, equinodermos e cordados. Então, no momento, nós vamos falar de platomitos, do filo dos platomitos, que é um filo de vermes, certo? Então, as características principais desses vermes são o fato de ter o corpo, claro, né, um corpo vermiforme, como o nome já está dizendo, se é verme, é vermiforme, é achatado. Esse corpo achatado, normalmente ele tem gominhos, na maioria dos representantes ele tem metâmeros, né? É segmentado, segmentos ou metâmeros, que é a mesma coisa. Eles são triplásticos, tem os 3 fluidos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Podem ser patogênicos ou não, ou seja, podem ser parasitas, causando doença, ou não. Então nós vamos citar alguns exemplos para você. Nós temos 3 classes que formam esse filo. São essas 3 classes aqui: turbelária, trematoda e cestoda. O representante mais conhecido dos turbelários, ou da classe turbelária, é a planária. A planária tem o nome científico de Dugesia tigrina. Ela vive em água parada e não é um verme patogênico. Então a gente pode achar nesse grupo vermes que causam doenças e outros que não. Então, no caso da planária, ela não causa doença, tá? Bom, a classe trematoda, essa sim é bastante importante no que diz respeito a patologias. Ela causa uma doença muito séria. O esquistossoma é o nome popular do verme. O nome científico é Schistosoma manzoni. Esse verme aqui causa o que a gente chama de esquistossomose ou barriga d'água, tá? Ele tem esse nome porque quando ele se aloja no sistema porta-hepático da gente, né, numa veia do fígado, ele acaba aumentando de tamanho, entope o vaso sanguíneo, esse vaso perde plasma pelas membranas das células, cai na cavidade abdominal e acaba deixando a pessoa com barriga grande. Daí o nome barriga d'água, certo? Agora, é uma doença muito séria, principalmente quando esse verme morre, e ele morre dentro dos vasos sanguíneos. Então, se não tiver um tratamento adequado, ele pode causar a morte do indivíduo. Então, tem que ficar esperto. Agora, como que se pega, como que se adquire uma doença dessa, esquistossomose? Normalmente a gente vai nadando em lagos desconhecidos, onde tem contaminação pelo verme. Mas o verme vai parasitar a gente, ele vai penetrar no corpo da gente quando ele está na fase larval, tá? Que primeiro, uma pessoa contaminada que não tiver saneamento básico, as suas fezes ou os ovos do verme podem ir para dentro d'água, no caso uma represa ou um lago, né? Aí uma outra pessoa sadia vai nadar nesse lago, esse lago que recebeu as fezes com ovos do verme, esses ovos eclodem e liberam uma larva chamada miracídio. Esse miracídio, ele tem que ter um outro hospedeiro, né, na água, um hospedeiro intermediário, que é um caramujo, se chama caramujo planorbis. Ele penetra no corpo do caramujo, sofre reprodução do tipo pedogênese no corpo do caramujo. Depois de um tempo, ele sai do corpo do caramujo, também como, em forma de larva, só que uma larva modificada. Agora a larva se chama cisticerco, desculpa, a larva se chama cercária, tá? Essa larva cercária fica na água esperando uma pessoa ou outro hospedeiro, mamífero normalmente, que vai nadar nessa água. Aí uma outra pessoa agora vem nadar nessa água e a larva penetra na pele e por via sanguínea chega ao sistema porta-hepático, que são vasos próximos do fígado, onde ele se aloja. E ali vai continuar o seu ciclo de vida, tá bom? Bom, uma doença bastante séria. Uma outra classe é a classe cestoda. A classe cestoda é a classe mais conhecida porque a solitária, que é o nome popular do verme, é bastante conhecida, ocorre bastante casos na população humana, tá? Bom, solitária, ele tem esse nome por quê? Por que chama solitária?
Porque o verme, ele pode fazer autofecundação. E ele também é um verme monóico, ou seja, hermafrodita. Então, além dele ter órgãos femininos e masculinos, ovários e testículos, ele ainda faz autofecundação. Então não precisa de outro do grupo para fazer reprodução. Então, um só representante, que chama solitária. Só ela faz autofecundação, faz reprodução e emite bastante ovos para a luz intestinal, que quando é eliminado junto com as fezes, vai disseminar a espécie e podendo contaminar outras pessoas ou outros mamíferos em volta, tá bom? Bom, no caso aqui a gente tem principalmente as mais conhecidas, a Taenia saginata, que é a solitária da vaca, e a Taenia solium, que é a solitária do porco. A gente pode adquirir de duas formas, ou ingerindo alimentos contaminados com os ovos, isso principalmente em lugares que não tem saneamento básico, né? Ou a pessoa não tem uma higiene pessoal e higiene dos alimentos adequada, ou então adquirindo, comendo a carne ou de vaca ou de porco que esteja contaminada com a larva cisticerco, fica aí, pode, se comer a carne mal passada ou crua, vai se contaminar, porque essa carne não sendo bem cozida, bem assada, bem frita, não vai matar o embrião, a larva do verme, e a pessoa pode se contaminar, tá? Então de duas formas, ou ingerindo os ovos em alimentos contaminados, ou ingerindo a larva cisticerco, ou na carne de vaca, ou na carne de porco, tá? Agora, se a gente perguntar qual das duas é mais séria, qual pode fazer doenças mais sérias na gente? Com certeza a Taenia do porco, ou no caso aqui, falando no popular, a solitária do porco. Por quê? Vamos supor, um lugar, uma fazenda que não tem saneamento básico. Uma pessoa contaminada não usou um banheiro adequado, suas fezes ficou no meio ambiente, a chuva de repente formou enxurrada e levou as suas fezes com os ovos da solitária para dentro d'água. Aí essa pessoa que mora no local foi aguar uma horta, por exemplo, uma bomba que saía do riacho, do lago, e aguou a horta com água desse local. E as fezes que foram lançadas lá deixaram ovos da solitária do porco, tá? Da Taenia solium. Uma vez na água, essas fezes vão ser lançadas nas verduras, por exemplo. Se a pessoa colheu verdura para comer e não lavou adequadamente, pode ingerir os ovos. Uma vez no organismo, são absorvidos lá no intestino e vão para a via sanguínea e vão percorrer o corpo da pessoa. Às vezes para em algum lugar do braço, por exemplo, formam caroços, aí chama cisticercose a doença. Só que às vezes acaba ficando em vasos sanguíneos da cabeça, né, do encéfalo. E aí ele vai parar num lugarzinho, vai começar a se desenvolver e formar sérios problemas, né? Aí a doença, no caso, na cabeça, né, ou no encéfalo, a gente chama de neurocisticercose. Usa-se muito o termo popular ovos solitários na cabeça, né? O termo correto é neurocisticercose. E dependendo do local, dependendo da forma com que foi a contaminação, pode até, né, levar o indivíduo à morte se não tiver um tratamento adequado, tá certo? Então tem que se pensar bastante quando for comer uma carne, seja de porco ou de vaca, que não estiver bem passada. A gente tem que saber a origem dessa carne. Quem gosta de carne mal passada, pelo menos que faça uso de uma carne que foi comprada num lugar fiscalizado, em frigorífico, coisa assim, tá bom? Então, gente, a solitária da vaca, Taenia saginata, ela causa a cisticercose e a teníase, que é a presença da solitária no intestino, que também causa problemas, diarreias, dores abdominais, bastante problemas sérios. Só que a Taenia solium, como os ovos podem ir para o encéfalo, a doença é mais séria. Então causa teníase, ou causa cisticercose, ou ainda o pior, neurocisticercose, tá bom? Agora eu posso perguntar assim, como é que se faz a profilaxia então para essas doenças? Bom, se a gente sabe que a gente adquire a doença, né, o verme, normalmente por ingestão de água contaminada, ou alimento contaminado, ou carne contaminada, então o cuidado
com o alimento que a gente vai ingerir, é uma profilaxia perfeita, né? Uma outra coisa, saneamento básico. Se a pessoa tem saneamento básico, tem higiene pessoal, tem higiene dos alimentos, dessa forma ela já vai estar livre de contaminações por esse verme aí, tá? Então a profilaxia não é tão difícil, a gente sabendo da possibilidade da contaminação, a gente faz a prevenção dessa forma, tá bom? Carne só bem passada, ou se for mal passada, que seja em lugar fiscalizado, tem mais segurança, né? Tem que saber que o gado ou o porco foi vermifugado, foi bem tratado, foi vacinado e tudo mais, para não se pegar doença dessa forma, tá bom? Bom, por enquanto a gente fica por aqui. Na outra aula a gente vai falar sobre nematomídeos, que é um outro grupo de vermes, é um outro filo dos vermes que tem o corpo cilíndrico. Por enquanto a gente vai ficar por aqui.